Ó Deus, torne-as de volta para Ti, para que olhem para o Senhor e vejam no Senhor, porque só pode ver a missão, só pode ver, Senhor, a vida sendo gastada, a vida sendo oferecida quando se olha para o Senhor, quando se olha para a cruz. Coloca o olhar desse, Senhor, na cruz, no Senhor, no propósito que temos do Senhor na nossa vida, Pai. O nosso propósito queremos cumprir aqui, até o Senhor voltar. Até o Senhor voltar, Senhor, até o Senhor voltar. E nada vai nos impedir, Senhor, nada vai nos impedir. Quando enfermos estivermos, o Senhor nos curará. Quando lutas estivermos atravessando, o Senhor caminhará conosco, Senhor. Quando em lugares, ó Deus, difíceis estivermos passando, o Senhor nos dará livramentos. Mas nós continuaremos, Senhor, cumprindo a Tua missão, Senhor, proclamando a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, a mantermos o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso ser integral focado no Senhor. No Senhor, que nada nos distraia, Deus, que nada nos disperse, que nada nos pare, que nada nos detenha, que nada nos cale, Senhor, que nada tire o ardor e o amor que temos pelo Senhor e pela Tua causa, Deus. Deus, faz arder no coração dos meus irmãos e no meu coração, Deus. Deus, faz arder, ó Deus, o zelo pela Tua causa, Senhor. Pela Tua causa, Senhor, pela Tua causa, Senhor. Nos ajuda a partir de mim, da minha casa. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Me tira do comodismo, me tira da letargia. Me tira, Senhor, dessa vida simplesmente de igreja, Senhor. Me faz sair, me faz falar, me faz cumprir, Senhor, a Tua missão. Oh, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Nos ajuda. Ferve em nós, Senhor, com o fogo do Teu Espírito. É Ele que nos impulsiona. Ferve em nós com a compaixão de Jesus, é ela que nos impulsiona. Serve em nós, Senhor, com a atitude de servidão, de servo, de serviço de Jesus. É isso que nos impulsiona, Senhor. Nos faz olhar para Cristo. Nos faz olhar para Cristo, Senhor. Nos faz olhar para Cristo. Eu quero orar a Ti dessa maneira, dessa manhã. Eu preciso orar assim. Eu preciso orar assim, Senhor. Ferve a Tua igreja IBF, Lauro, neste lugar, com desejo intenso de fazer a Tua obra, Senhor. Que isso seja o melhor valor para a nossa vida, nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza está escondida, Senhor, e nós devemos procurá-las. Elas estão perdidas. A nossa maior riqueza estão perdidas, são vidas que estão perdidas. Nós devemos varrer a casa e procurar, varrer e procurar até encontrar, Senhor. Queremos ganhar vidas para o Senhor, Deus. Ferve isso em nosso coração. Oh, Deus, ferve. Ferve, Senhor. Aquece, inflama a nossa vida, Deus. Nos tira desse campo de olhar para nós mesmos, para coisas nossas, para benefícios nossos, Senhor, para pedidos nossos, Senhor. Queremos realizar a Tua obra, queremos encontrar a moeda perdida, Senhor, queremos encontrar as ovelhas perdidas, Senhor. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Fala conosco a partir da minha vida. Fala conosco, assim como o Senhor tem falado no meu coração. Senhor, fala conosco nessa manhã. Que sintamos o que Cristo sentiu quando passou por Jerusalém, Senhor. Ele viu como pessoas em espécie de ovelhas que estavam perdidas, sem rumo e sem direção. A gente olha as pessoas assim, Deus. Que não as olhemos pelas atitudes tão perversas que elas têm feito, Senhor. Que não as olhemos com olhar de juízo ou julgamento, ou de condenação, mas que olhemos, Senhor, com olhar de riqueza, que, Senhor,
está à procura e nos convoca para ir procurar, Senhor, e varrer até encontrar, tirar tudo e encontrar, Senhor, para entregar para o Senhor, Pai. Nos ajuda, Deus. Esse é o clamor do Teu Espírito nessa manhã. Esse é o clamor do Teu Espírito, Senhor. É o clamor do Teu Espírito. Tantas coisas ruins nós estamos vendo na televisão, Senhor. Perdidos estamos. Precisam ser reencontrados pelo Senhor. Reencontrados pelo Senhor, Deus. Nos dá um coração que ama, que quer vê-los restaurados pelo poder do Espírito, Senhor, transformados, Senhor, porque nós éramos assim, Senhor, inimigos da cruz. Nós éramos, Senhor, pecadores inveterados. Nós fazíamos coisas absurdas, e o Senhor nos olhou dessa maneira e nos resgatou através do Teu Filho, Senhor. O Senhor nos resgatou. Nos usa para resgatar essas pessoas também, Senhor. O Senhor não ama o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Quem somos nós para não amar o pecador? Deus nos chama a amar, a levá-los para Cristo, porque nem eu nem você tem nada, só Cristo tem para dar. Só Cristo pode mudar, nada pode mudar o outro, só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Ele é a esperança do Brasil, Ele é a esperança do estuprador, Ele é a esperança daquele que está sendo condenado, Ele é a esperança daquele que está sofrendo. Ele é a esperança, e nós temos a esperança conosco. Não detemos a nossa voz, não calemos o nosso clamor, não paremos com os nossos passos. Oh, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-nos, 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 Deus. Nós não queremos ser uma igreja pronta a condenar, nós não queremos ser uma igreja pronta a julgar. Nós queremos ser a igreja que tem prontidão para trazer boas novas da salvação, que só Cristo tem e mais ninguém. Só Cristo tem e mais ninguém. Faz arder isso em mim, Senhor. Faz arder isso em minha esposa. Faz arder isso em meu filho. Faz arder isso nesta igreja, Senhor. É assim que oramos a Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmãos, eu creio que Deus está chamando a gente para um novo modo de pensar. Talvez, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Talvez a opressão, tudo isso que tem acontecido é porque nós calamos a nossa voz. Porque aquilo que é remédio e cura para esses, a gente não deu. É isso que Deus está dizendo no nosso coração nessa manhã. Quanto mais, irmãos, o mal, ele avança no mundo, isso identifica que nós estamos acuados quanto à proclamação do Evangelho, porque a proclamação do Evangelho salva. Quanto mais a perversidade, ela começa a aumentar na face da terra, porque os filhos do Senhor que têm as boas novas, que foram restaurados, irmãos, não compreendeu para que foram chamados. Amém? Não compreenderam isso ainda, eu quero falar sobre isso nessa manhã. Nós estamos falando nesses dias sobre a missão e o envio. A missão e o envio. Começamos semana passada, em uma palavra aqui, inspirativa no momento. Nós tínhamos esse estudo, nós fizemos algo melhor nele, trazemos algo para a vida, para que a gente pudesse entender melhor o que Deus quer falar conosco nesses dias. João 17, versículo 18. João 17 é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus também já ora por aqueles que iriam ser discípulos, aqueles que iriam se converter. Então, essa oração é a oração que Jesus faz pedindo para que esses discípulos possam entender aquilo que Deus os chamou para ser,
aquilo que Deus o convocou para ser e para realizar. E João 17, 17 e 18 fala assim, porque lhes deis as palavras. João 17, 18, perdão. Assim como tu me enviaste, assim está dizendo Jesus aqui aos discípulos, dizendo em relação a Deus, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus está dizendo, eu também enviei os meus discípulos, aqueles que o Senhor me deu também ao mundo, tá bom? Aqui fala de missão e fala também de envio. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela presença do Senhor neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, cada irmão precioso, trazido pelo Teu Espírito, Pai. Cada irmão que o Senhor tem uma obra a realizar, cada irmão que é amado pelo Senhor. Fala conosco nessa manhã, assim oramos a Ti em nome de Jesus. Irmãos, o verso que lemos, pode sentar um pouco, o verso que lemos fala da missão e do envio. Fala que, o próprio Cristo fala que Deus deu uma missão a Ele, e Deus enviou a Ele, Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus veio ao mundo proclamar as boas novas do Evangelho, e quando Jesus partiu, Ele foi para a glória, Jesus deixou também os seus discípulos para que dessem continuidade a essa missão, a esse envio, né? Dessem continuidade a esse envio. Portanto, Jesus enviou seus discípulos para que cumprisse a missão de Deus, amém? Hebreus capítulo 3, versículo 1, você pode ler comigo aqui. Hebreus fala assim, sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, aí olha o que o autor fala, considerai, preste bastante atenção, considerai com toda a atenção. Aí ele fala sobre Jesus. O apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Aquele que foi enviado por outro para cumprir uma missão. Amém? Por exemplo, eu digo a Miro, eu quero que você vá na casa de Jaime fazer tal coisa. E Miro vai à casa de Jaime, porque eu enviei Miro para ir ali. Amém? Mas quem foi que enviou a Miro? Eu, não é isso? Mas quem tá cumprindo o envio? Miro está cumprindo o envio, amém? Jesus veio, Deus enviou Jesus ao mundo para cumprir a missão que era do próprio Deus. Jesus assim cumpre. Então, Jesus é o apóstolo, o enviado por Deus, e sumo sacerdote, que declaramos publicamente, o nome dele é Jesus, amém? Então, Jesus foi enviado, nesse versículo aqui de Hebreus, enviado, apóstolo, enviado por Deus com a missão ao mundo, para realizar no mundo. E além disso, o versículo fala que ele foi o sumo sacerdote. Ele foi o enviado e ele foi a própria pessoa que levou as pessoas para Deus e trouxe Deus para as pessoas. O sumo sacerdote, o supremo sacerdote, sacerdote maior, que entrava uma vez por ano no santo lugar para oferecer sacrifício, esse daí oferecia sacrifício para que o pecado da humanidade ele fosse aplacado, a ira do Senhor fosse aplacada e perdoado fossem os pecados. Assim Jesus foi. Foi alguém que deu a própria vida e dando a própria vida, as pessoas agora têm perdão dos pecados, né? A ira do Senhor, ela ficou aplacada, amém? Então, a primeira pessoa que Deus envia é Jesus ao mundo, amém? Deus enviou Jesus ao mundo para cumprir uma missão. É por isso que Jesus fala assim lá em João 5, 16 a 20. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo coisas durante o sábado. E Jesus então lhes responde, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso aqui, irmãos, é uma situação em que Jesus cura um enfermo que está há 38 anos com aquela enfermidade, esperando o anjo vir lá em Betesda, no tanque de Betesda, para sacudir ali aquele tanque e ele ser curado. Ele não tinha ninguém. E Jesus encontra esse homem, é um dia de sábado, Jesus estabelece cura para a vida dele e os judeus se levantam contra Jesus. E aí agora é o texto que estamos lendo. Os judeus começam a perseguir Jesus e tentam matar Jesus porque Jesus estava curando no sábado, fazendo coisas no dia de sábado. E para os judeus não se pode fazer nada no sábado. Assim também é para os adventistas, tá bom? Não pode fazer nada no sábado. Jesus então responde a esses, olha, meu Pai trabalha até agora. Meu Pai que tem a missão de meu Pai está sendo manifestada até agora. E eu, como alguém que sou filho do meu Pai,
e aí os judeus eles ficam horrorizados com isso. Como pode Jesus chamar Deus, um homem chamar Deus de pai? Não pode, porque para eles Deus era alguém, um ser muito distante, que não poderia ter relação com ninguém, inclusive como filho, não tem como. Ele é Senhor, nós somos servos, simplesmente. E aqui eles ficam horrorizados com a atitude de Jesus, e ele começa a falar contrário a Jesus. Jesus fala assim: olha, meu pai trabalha até agora, eu também tenho que trabalhar, amém? Olha, meu pai, com a missão que é dele, até hoje está lá trabalhando, me enviando, e eu estou aqui cumprindo a missão de meu pai, amém? E eu vou trabalhar, eu vou cumprir a missão, eu não vou parar. E aí o texto continua dizendo, Jesus, então, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, ou seja, quebrava as leis do sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus responde: na verdade, vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho também faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Amém? Jesus veio ao mundo para cumprir a missão de Deus o Pai. Amém? Jesus veio ao mundo, eu quero que você grave isso muito bem. Jesus veio ao mundo para cumprir a missão de Deus o Pai. É por isso que Jesus fala assim, irmãos, em João 17:4. Ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra, tendo completado a obra, tendo realizado a obra, tendo terminado a obra que o Senhor me deu para realizar. Ou seja, olha, eu completei a missão que Deus me deu para ser realizada. Amém? Eu completei, eu consumei. A palavra aqui é teleios. Eu consumei, quando ele fala está consumado, né? A palavra consumar significa teleios. Está completo. Olha, está integral aquilo que mandou ser feito. Amém, irmãos? Uma pergunta para mim e para você. Tem sido integral, irmãos? Tem sido completo aquilo que Deus tem mandado a gente realizar como missão, como tarefa, como evangelização, como envio? Jesus não ficou no meio do caminho, ele completou, ele foi até a morte de cruz, porque a missão do Senhor incluía isso, amém? A missão incluía implantar o reino de Deus, incluía proclamar boas novas, incluía curar, incluía libertar processos, mas também incluía ir morrer na cruz. O envio diz respeito à cruz. O envio diz respeito, irmãos, a passar por lutas. O envio diz respeito a enfrentar situações desagradáveis, amém? Mas o que importa é, Deus me deu uma missão, eu preciso completar. Jesus não parou no meio do caminho, ele completou a missão que Deus, o Pai, colocou em sua mão, amém? Ele veio, irmãos, para cumprir a missão de Deus, o Pai. Ele finalizou, ele completou, ele realizou, e é por isso que eu e você estamos aqui. Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém? Aplauda o Senhor. É por isso que eu e você que está em sua casa, está aí com vida, porque Cristo não ficou no meio do caminho, no envio que Deus colocou para ele. Ele cumpriu, ele completou, ele foi até a morte e morte de cruz, amém? Mas, irmãos, a missão que Deus colocou na vida de Jesus, ela tem alguns fundamentos, ela tem alguns alicerces, ela tem algumas coisas, né, que evidenciam fatos que modificam a pessoa, que transformam a pessoa, que dá uma vida celestial às pessoas. Então, existem alguns fundamentos da missão na vida de Jesus. Eu queria falar um pouco sobre isso nessa manhã. O primeiro fundamento é o seguinte: olhe bem, eu quero que você grave isso para você depois pegar para a sua própria vida como discípulo do Senhor, porque o Senhor também envia discípulos, amém? Olhe bem, fundamento da missão na vida de Jesus. Você pode ver isso nos registros dos evangelhos, né? Jesus veio ao mundo, sabe para quê? Para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Irmão, você sabia que nunca éramos para a gente sair da presença do Senhor? O pecado nos afastou da presença do Senhor e ficamos perdidos, sem rota, sem direção. A gente não tem alvo certo, né? Quem está sem Cristo não tem alvo certo. A palavra pecado significa isso também. A palavra hamartia, ou amartia, errar o alvo. Não acertar o alvo, amém? A gente não acerta o alvo, a não ser se a gente puder ser reconectado com o Senhor novamente, amém? Então, irmãos, já que estamos desligados, ou seja, quem está sem Cristo está desligado de Cristo e não consegue acertar o alvo, o que é que o Deus Pai fala? Vai Jesus lá
eu te envio para você buscar esses que se perderam e reconectar comigo novamente, para que tenham novamente a minha vida neles. Amém? Reconectar, religar, irmão, sabe? Trazer comunhão novamente com Deus. Jesus veio para isso. A história, o Jesus histórico fala sobre isso. A história de Jesus diz respeito a essa situação, essa questão. Tem esse sentido. Vim buscar e salvar aquele que havia se perdido. Amém? Por exemplo, eu não sei se você, mas eu estava perdido. Quantos aqui estavam perdidos, Senhor? Todos nós, irmãos, todos nós, amém? Desgarrados, como ovelhas desgarradas, amém? Fora do ambiente que é o ambiente normal, que Deus criou para ser vivido por mim e por você. Sabe que ambiente é esse? O ambiente de comunhão com Deus, um ambiente de relacionamento com Deus. E Deus fala assim, não, eu criei meus filhos para isso, eu não posso deixar perdidos, eles precisam voltar para mim. E como isso pode acontecer? Vai lá, Jesus, eu quero te enviar. Vai, encarna-se em homem, amém? Vai, anda por todas as regiões de Jerusalém em primeiro lugar, busca os perdidos de Israel e depois convoca esses para ser missionários. Amém? Eles não entenderam isso. Eles não entenderam isso, né? O Senhor veio para buscar e salvar quem estava perdido, amém? Amém? Esse é um dos fundamentos, irmãos, da missão na vida de Jesus, amém? Lucas 19:10 fala sobre isso, Mateus 18:1, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, amém? Quero dizer a você, se em sua casa tem alguém perdido, o Filho do Homem veio, aleluia! Isso quer dizer dizer a você o seguinte, tem possibilidade de ser reencontrado, amém? Tem possibilidade de ser reconectado com Deus novamente, porque Ele veio enviado pelo Deus da missão. Amém, queridos? Isso faz eu me alegrar, sabia? Em saber que parentes meus, pessoas que eu conheço, que ainda não conhecem a Jesus, podem ser reconectados com o Senhor novamente, porque Jesus veio, amém? E pagou o preço na cruz do Calvário. Esse é um dos fundamentos. Segundo fundamento, esse fundamento segundo é o fundamento teológico, fala a respeito de Deus, deidade do Senhor. Somente Deus pode fazer isso, de maneira completa. Tá bom? Somente Deus, irmãos. Os judeus tentavam fazer isso matando animais, sacrificando animais ano por ano, né? Oferecendo sacrifícios e holocaustos, e não podia. Não cessava o pecado, amém? Não cessava. Não detinham prazer pelo pecado que os homens tinham, porque não pode, somente Deus pode fazer isso. Somente o único justo pode fazer isso, porque para você aplacar a ira do Senhor, tem que ser algo justo, idêntico a Ele, amém? Que não tem nada, irmão, sabe, de coisas ruins, né? Mas é santo, justo, puro, reto, amém? Esse pode sim fazer com que o Senhor possa se agradar com esse sacrifício, amém? E de uma vez por todas, amém? De uma vez por todas, o pecado será eliminado como condenativo para as pessoas, amém? Como condenativo. Esse sentido é o sentido teológico, irmãos. Jesus morreu, sabe para quê? Pelos meus pecados. Fala assim, Jesus morreu pelo meu pecado. Fala com mais intensidade, Jesus morreu pelo meu pecado, amém? Jesus morreu pelos pecados da humanidade. A humanidade, irmãos, pecou, diz lá Romanos 3:23, todos os pecados estão separados da glória de Deus, amém? Todo mundo pecou, pecado adâmico, representação adâmica. Todos nós nascemos com essa carga, DNA de pecado, amém? E quem pode nos livrar desse corpo, irmão, dessa coisa de pecado? Somente um único homem, amém? Um único homem, que foi até a morte de cruz, amém? E condenou o pecado. Por isso agora não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Fala assim para você mesmo, não existe nenhuma condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Ele morreu pelo meu pecado. Amém? Aleluia! Não existe mais com nenhuma condenação. Amém? Irmãos, eu peco, mas eu tenho condenação? Não. Porque a minha condenação ele levou na cruz. Amém? Estou sendo, e você, aperfeiçoado até a volta dele. Amém? A palavra, os irmãos, o Espírito Santo tem trazido à minha vida edificação e me tornando cada vez mais à medida parecendo
a varonilidade de Jesus, a semelhança de Jesus, amém? Eu vou me parecendo com Ele cada vez mais, e a proposta é essa, até Cristo voltar, amém? Até Cristo voltar, você anda aperfeiçoado a cada dia, amém, queridos? Ele morreu pelos meus pecados, pecado de toda a humanidade, amém? O único que teve justiça, amém? Diante do Senhor, e dizer assim, olha, os pecados estão todos em mim, amém? Foi o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, diz a palavra. Porque não cometeu pecado algum, mas levou o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, e reconciliou o homem com Deus e tirou o peso da condenação que havia na vida do homem, amém? Diz assim, 1 Timóteo 1,15, esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí eu vou falar igual a Paulo aqui agora. Essa versão última aí do texto. Vamos falar juntos? Está aqui? Porque dos quais eu sou o pior. Amém? Você sabia que você nessa coisa toda em relação a... Que eu não sou essa coisa toda em relação àquilo que é. Amém? Mas a graça, a bondade do Senhor, a justificação do Senhor me faz ser alguém diante dEle. Amém? Mas nada sou, e quanto mais eu falo dos quais eu sou o pior, e Paulo fala aqui, porque de fato Paulo foi um cara que matou muita gente. Paulo foi um cara que perseguiu a igreja do Senhor, amém? Foi um cara que fez aberrações, mas ele entendeu, irmãos, quando ele se encontra com o Senhor lá no caminho de Damasco, que ele se quebranta, cai do cavalo e fica cego, amém? Ele se vê como alguém que não é nada, amém? Tem alguém ali que é tudo, e a vida dele é dada a esse que é tudo, amém? E ele compreende, né? Ele entende que é um dos piores dos pecadores, amém? E a Bíblia fala, irmãos, quanto mais você se acha assim, mais graça de Deus você tem. Amém? Quer um conselho nessa manhã quanto a isso? Nunca se ache o tal. Nunca se acha que você conhece ou sabe alguma coisa, ou tem alguma espiritualidade melhor. Nunca se acha. Se ache sempre aquele que é menorzinho, que não tem nada. E quanto mais você se acha assim, diante do Senhor que eu estou falando, diante do Senhor, Deus te dá graça. Deus te levanta com poder, Deus fala, olha, ele está vendo que não é ele, sou eu, aleluia! Irmãos, Deus quer nos usar nesses dias com poder do Espírito Santo, amém? E Deus quer que a gente se veja nessa condição, Senhor, eu nada tenho, nada posso, não sei, Senhor, e quanto mais eu me acho assim, ele fala, vai meu filho, quem vai fazer sou eu através da sua vida, amém? Pior dos pecadores, irmãos, fala isso. Paulo também diz em Romanos 5,10, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quem aqui foi reconciliado com o Senhor mediante o sacrifício de Jesus? Amém, glória a Deus. Você tem medo de perder a salvação? Só escutei um só falando aqui, velho. Não tenha medo de perder a salvação. Sabe por quê? Olha o que o texto diz aqui, irmão. Ó, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Amém? Eu era um miseravão. Era mesmo miseravão. A gente era assim, né? Fazia coisas absurdas, não é verdade? Não, Bia? O Senhor me viu daquela maneira lá, me salvou, me deu vida eterna. Agora que eu estou lutando, irmão, para ficar na presença do Senhor, o Senhor vai me deixar abandonar? Não! O sacrifício dele é pontual, irmão. Amém? Amém. Quanto mais agora, que estou diante da presença do Senhor, vivendo na presença dEle, a minha salvação está garantida pela morte de Cristo. Amém. Não são as minhas obras, irmãos, é a morte de Cristo. Se você entregou a vida a Jesus, está na presença dEle, que é Ele, irmão, você vai para a vida eterna. Você só não vai se você apostatar da fé. Aí, bicho pega, apostatou da fé, pegou. Hebreus fala sobre isso, que é impossível ver o homem novamente em arrependimento, você feriu a graça de Deus, o Espírito da graça, né? Hebreus 6:10 me fala a memória. Não tem como, mas se você está na presença, mesmo lutando, naquela dificuldade, tem dia que você vai, e tem dia que você está parecendo aqueles fogo, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aí hora de manhã, de tarde, de noite, hora de madrugada, aí tem dia que você está lá, irmão, aí você vacila um dia, o Espírito Santo vai lá, levanta, meu filho, vai. Amém? Eu paguei um preço por você.
Amém? E eu quero que você esteja comigo. Irmão, olha que negócio, irmão. Você acha que Cristo ia morrer na cruz, pagar um preço por você, para quando você der seus vacilos e você ficar à toa? Por isso que ele enviou o Espírito Santo, sabe para quê? Para convencer você, para você retornar para a presença dEle. Amém? Tem que olhar para aqui, irmão, toda hora fala comigo, eu não olho para aqui, meu pai. O Senhor morreu por você. Está fraco na fé? O Espírito Santo se te levanta nessa manhã, dobra o joelho e vai orar. Amém. Amém. Amém, irmão, em nome de Jesus. Amém, queridos. Morte, sacrifício, vida eterna, aleluia. E quanto mais compreendido isso é, mais longe do pecado fica quem tem essa compreensão. Você sabia disso, irmão? Quem compreende o sacrifício de Cristo, ele foge do pecado. O pecado vem como um vacilo para ele. Às vezes ele vacila, irmãos, amém? Mas ele foge porque ele compreendeu a morte e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele não quer, irmãos, em hipótese alguma, deixar de desfrutar disso que Deus tem para a vida dele. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo. Amém, queridos? Então, qual é o primeiro fundamento? Glória a Deus, gostei. Qual é o segundo fundamento? Amém, amém. Terceiro fundamento, Jesus não só morreu, ele ressuscitou. Amém? Ele está vivo, irmãos, amém? Ele está aqui entre nós, amém? Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, amém? O sangue dele nos purifica de todo o pecado, amém? Ele ressuscitou. Paulo fala isso em Coríntios, olha, irmãos, lembro-vos dos evangelhos que vos preguei, o qual recebeste, no qual estáis firmes, por meio dele também sois salvos, desde que vos apeguei com convicção à palavra que vos anunciei. Você está apegado à palavra que Deus que foi anunciada a você? Você está firme no Senhor? Amém, glória a Deus. Caso contrário, tendes crido em vão, porquanto que primeiramente vos transmiti, foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, ou seja, morreu, né? Foi sepultado, os irmãos sabem disso muito bem, né? Foi colocado lá na tumba, foi sepultado, mas foi só sepultado? Olha o que Paulo fala aqui, vamos ver juntos aqui o que Paulo fala. O que é que ele fala aí? E ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. O Deus que nós cremos e a gente vive, irmão, não está no madeiro, está vivo. Amém? Ele ressuscitou, mas não só ressuscitou. Amém? Ele voltará para buscar a igreja dele. Esse é o quarto fundamento, irmão. Isso aqui são princípios de proclamação de evangelho das boas novas. Jesus falou sobre isso e viveu isso. Ele falou e foi a própria palavra em relação a tudo isso. Ele morreu, ele salvou, ele buscou, ele ressuscitou, amém? E ele vem nos buscar, amém? Ele vem nos buscar. Jesus voltará a este mundo para levar os seus para morar com ele no céu, amém? Aí a questão da escatologia, né? As últimas coisas, o livro de Apocalipse e Mateus também fala sobre isso, Daniel e tantos outros, amém? Ele vai vir nos buscar, amém? A nossa pátria não está aqui. Irmão, sabe por que muita gente não quer Cristo? Porque pensa que a pátria está aqui. Irmão, isso aqui é fichinha. É incomparavelmente melhor do que isso aqui, o céu, amém? Paulo foi, irmãos, disse assim, eu não posso nem expressar o que tem lá. Eu não sou digno de falar o que eu vi lá, amém? Paulo fala, olha, eu conheço alguém, um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas que são indizíveis, como é a palavra que ele fala? São coisas que não pode expressar, amém? São coisas tão celestiais que não tem como eu falar, amém? É para lá que eu e você vamos, é para lá que o Senhor vai nos levar, é lá que nós vamos morar, irmãos, amém? Lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem pandemia, lá não tem virose, lá não tem hérnia de disco, lá não tem dor de cabeça, lá não tem crise de estômago, aleluia, amém? Lá não tem nada disso, aleluia. A Bíblia diz que lá as ruas são ruas de ouro. Olha que bênção. Se você não crê, eu creio. Se você não quiser crer, não tem problema nenhum, mas eu creio. Lá tem ruas de ouro. Amém? Aleluia. É para lá que nós vamos, irmãos, amém? E é para lá que o Senhor quer que falemos às pessoas que elas vão também, que elas podem ir também.
Amém? Cristo foi enviado para isso, irmãos. Amém? Mas a missão é de Deus. A missão é de Deus. Deus é o Deus missionário, irmãos. Amém? A gente percebe isso lá em Gênesis 12, aliás, isso com o pai de Abraão. Os irmãos não perceberam aquele texto? Que, na verdade, irmãos, a missiologia fala que o pai de Abraão foi chamado. Mas o pai de Abraão, né? E aí, Abraão aí vai, Deus chama Abraão. Mas o pai de Abraão que foi chamado, que a família primeira que sai é a Terá. A missiologia fala sobre isso também, nesse sentido, né? Tem também essa maneira interpretativa. E olhando o texto, a gente percebe também que isso de fato existe. Amém? A missão sempre foi de Deus. O Deus de amor, o Deus de perdão, o Deus de restauração, amém? Deus é Deus missionário, irmãos. O Deus que trabalha e cumpre a missão voltada para salvar a humanidade. O Deus que se revela, ou revela a sua missão através de quem? De Jesus, amém? Mas a missão pertence a Deus. Deus revela através de Jesus, enviando Jesus ao mundo para cumprir a missão que é de Deus, para revelar esse amor que há em Deus, revelar o perdão que há em Deus, irmãos, amém? E a reconciliação que somente pode ter através do Senhor, amém? Deus, irmãos, é Ele. Porque foi Ele que criou toda a humanidade. E Ele criou a humanidade como imagem e semelhança dEle mesmo. Amém? Deus criou o homem, isso está lá em Gênesis 1, 26. Então Deus determinou, façamos, aqui a Trindade está inclusa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, tá bom? E aí fala para dominar os peixes do mar, os grandes animais, as feras da terra, os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão, amém? Fomos criados como criação para ser imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer questão de parecer fisicamente, porque Deus é Espírito, amém? Está lá em João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade, amém? Mas, irmãos, são a composição nossa, há coisas em nossa vida que Deus tem, amém? Ou melhor dizendo, tem coisas de Deus, que é de Deus, e nós também temos, chama-se isso, atributos comunicáveis. Por exemplo, nós temos amor, nós temos bondade, amém? Paz. Você sabia que você tem paz? São atributos que Deus comunica a você. Tem pessoas que são muito mais tranquilas diante de situações difíceis, é ou não é? Porque ela tem esse atributo comunicável de Deus na vida dela, amém? Ela tem pessoas que são mais santas, são mais separadas, tem pessoas que, misericórdia, olha, verdade, são atributos que a humanidade tem. Atributos chamados atributos comunicáveis. Deus comunicou a sua criação, amém? E, além disso, a gente é a imagem e semelhança de Deus porque a gente tem poder de decisão. Amém? A gente pode escolher, a gente pode decidir, a gente tem racionalidade, a gente pode criar, a gente tem algo moral em nossa vida, mesmo desfigurado, mas ainda tem. Amém? Então, a nossa constituição humana, ou seja, a matéria, o corpo, né, que é tabernáculo do Senhor, e aí aquilo que é imanente, né, o imaterial, né? A alma é o espírito, aquilo que está lá dentro que ninguém vê, amém? Que ninguém vê, né? São coisas que Deus colocou em nossa vida, amém? Por exemplo, irmãos, Deus tem sentimentos? Sim ou não? Tem sentimentos. Ele tem sentimentos, né? Usa-se isso em figuras de linguagem para falar, e coloca expressões, né, de figuras de linguagem para falar sobre Deus. Por exemplo, como a galinha abraça os seus pintinhos, é uma figura de linguagem. Expressando o sentimento de quem? De Deus. Sentimento de amor de Deus, né? Então, Deus, ele expressa, ele tem isso, amém? Como é que o homem se relaciona com Deus? Através do Espírito, amém? O Espírito controla a nossa alma, as nossas emoções. Se você não estiver bem em relação com Deus, as suas emoções ficam em frangalhos. Né? Quando você está bem, a relação com Deus se dá pelo Espírito, né? O nosso Espírito fala com Deus, amém? Deus fala ao nosso espírito, e quando o nosso espírito está totalmente estável, bem com o Senhor, nossas emoções também estão. Por isso quero dizer a você, toda vez que você está fora da presença do Senhor, você sofre nas suas emoções. Você não sabe como controlar isso, mas quando você está na presença de Deus, você tem mais controle, né? Tem mais controle nessas questões. Então, irmãos, nós somos criação de Deus. Nós podemos, como imagem e semelhança dele, manifestar algumas coisas que ele tem. Por exemplo, essas questões que eu falei. Decisões, Deus é um Deus que decide. Criação, Deus é um Deus que cria.
vontade. Deus é um Deus que tem vontade, nós temos livre-arbítrio, amém? Então, essas situações que identificam alguém, identifica a questão de imagem e semelhança, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica, racional, exercer domínio. Por isso eu falo assim, domínio sobre os peixes do mar, né? É uma questão ligada à imagem e semelhança do Senhor, amém? Poder de raciocinar, decisão, sentir emoções, poder de criar, questão moral, tudo isso, irmão, faz parte da ideia de ser imagem e semelhança do Senhor, tá certo? Por isso que você, quando o pecado está próximo, você pode dizer não ao pecado. Você sabia disso? Você pode dizer não ao pecado quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque você tem um poder em você de responsabilidade, de possuir responsabilidade, amém? E isso faz parte da nossa vida como imagem e semelhança do Senhor. Porque tem pessoas que decidem de maneira correta e outras não, né? Então, o que é que desfigura, irmão, essa imagem e semelhança de Deus? O pecado. Tudo isso que eu falei aqui, poder de criar, vontade, né? Raciocínio, sentimento, tomada de decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica, essas capacidades que correspondem à imagem e semelhança de Deus, né? Foi desfigurada quando o pecado entrou na humanidade. Agora a gente não toma mais decisão acertada, somente se Cristo estiver em nossa vida. Agora a gente não pensa mais racionalmente de maneira correta, porque somente se Cristo estiver conduzindo a nossa vida. Agora nossas emoções ficam totalmente destrambelhadas, porque somente só vai ficar boa se Cristo tomar conta do nosso coração, amém? Então Cristo veio para isso também, amém? Para fazer com que essa imagem e semelhança do Senhor agora fosse colocada no homem a partir de Cristo. Amém? O homem agora tem que ser imagem e semelhança de Cristo, que é o próprio Deus. Amém? Ter tudo agora em estabilidade, tá bom, irmãos? Então, o plano de Deus por meio do qual a perfeita imagem de Deus está em Cristo e pode ser implantada, colocada no homem através do Espírito Santo. Olha o que diz aqui Romanos 8, 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, ou seja, ordenou antes, determinou antes, chamou antes para ser isso, tá certo? Determinou, predestinou para serem o quê? Leia comigo aqui. Para serem o quê? Semelhantes a quem? A Cristo, ou seja, olha, foi ordenado por Deus antes de todas as coisas que esses homens se parecessem com Cristo, amém? Fossem conformes à imagem de Cristo, porque sendo conforme à imagem de Cristo, a imagem e semelhança de Deus agora é restituída, é restaurada, amém? É restaurada, irmãos, é por isso que Cristo veio, amém? Para tornar aí você semelhante a Cristo. Então, irmãos, qual é o propósito da predestinação? Não quero entrar aqui na questão de teorias ou teologias de pensamentos. Quero entrar no versículo aqui. Qual é a ideia do verso? O verso quer dizer o seguinte, olha, Deus predestinou o seu povo, Deus predestinou as pessoas para serem conforme a imagem de Jesus, amém? Para se parecer com Jesus, para se tornar semelhante a Jesus, o propósito eterno da predestinação divina, sabe para quê? Para que nós, eu e você, nos tornássemos semelhantes, conformes à imagem de Cristo. Amém? A imagem de Cristo, amém? Então a missão, de quem é a missão, irmãos? De quem é a missão? A missão é de Deus. Qual é o propósito da missão? Tornar os homens semelhantes a quem? A Jesus. Para quê? Para que possam ter a imagem e semelhança de Deus restituída. Totalmente estável, amém? Totalmente estável, amém? Irmãos, a igreja, ela é chamada, nesse sentido, para tornar as pessoas semelhantes a Jesus. A igreja não tem como missão, irmão, simplesmente dizer às pessoas, você vai ter um carro, você vai ter uma casa, não. A igreja, ela foi chamada, incluída na missão que é de Deus, amém? A missão não é da igreja, a missão é de Deus. Deus inclui a missão, inclui a igreja na missão a partir de Jesus, para que as pessoas se tornem semelhantes a Cristo. Amém? Tornem-se parecidas com Jesus. Amém, irmãos? Portanto, Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus não tem uma missão para a sua igreja.
Deus tem uma igreja para a sua missão. Amém? Deus fala assim, eu, como igreja, fui estabelecido para cumprir a missão de Deus. A missão não é nossa, irmão, a missão é de Deus. Deus me incluiu nessa missão, como incluiu Jesus, amém? E Jesus nos inclui nessa missão. A missão não é da igreja, a missão é do Senhor. Então, nesse sentido, irmãos, missão, sabe o que é a missão? É participar do envio de Deus, compreendido no seu ministério trinitário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cuja base é o amor por toda a humanidade que se revela a partir de Jesus. Amém? Não sei se os irmãos entenderam aí. Deu para entender? Eu vou ler novamente, irmãos. Ó, a missão é participar do envio de Deus. Jesus fez isso, não foi? Compreendido no seu ministério trinitário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o que se doou, sacrifício, funções, Efésios fala sobre isso, funções, manifestações diferentes de salvação, né? E Deus, Espírito Santo, é aquele que convence, tá bom? E a base é o amor, irmãos, né? E esse amor se revela em quem? Em Cristo. Amém? Se revela. Por isso, irmãos, que os fariseus não puderam trazer salvação. Por isso que os mestres da lei não puderam trazer salvação. Por isso que a religião não traz salvação. Por isso que lei não traz salvação. Porque a lei condena, o amor libera, que eu falo, absolve. O amor cura, o amor transforma, amém? O amor constrange. O amor dá nova oportunidade. A lei diz, acabou, não tem mais jeito, né? Então, Cristo veio, Deus encarnado, para trazer vida para mim e para você. Essa é a primeira coisa que a gente entendeu nessa manhã, amém? A segunda coisa é a seguinte, irmãos, Deus enviou Jesus, e Jesus enviou os seus discípulos ao mundo. Talvez você fale, eu já sei disso, e você faz isso? Você compreende isso como um fato que tem atitude? Uma coisa é você, irmão, saber isso de fala, de estudar, né? Mas eu falo de você viver. Sabe que Deus quer mudar nesses dias de distanciamento social? Mudar a retórica, mudar a teoria, tirar a teoria, trazer a funcionalidade. Amém? Porque Cristo funcionou, irmãos. Cristo não foi teórico, Cristo foi alguém funcional. Amém? Ele quer tirar essa teoria, igreja do Senhor, linda, amada, Deus cuida. Nós somos evangelistas, nós temos uma missão, e não faz nada. Pegou agora para você e para mim, não foi? É que Deus me chamou para proclamar o evangelho, as boas novas do Senhor. Mas eu não faço nada, irmão. Isso é teoria. Deus quer que funcione, amém? Deus quer que funcione, irmãos. É essa a ideia. Eu acho lindo quando os meninos falam assim, eu quero ser missionário. Ai, meu Deus. Ou quando alguém fala assim, Senhor, eu quero ir para a África. Funciona em sua casa, como evangelista. Funciona no trabalho, irmãos, como alguém que é enviado do Senhor. Funciona na igreja, porque na igreja também tem gente que tem que ser evangelizado. Misericórdia, Senhor, mas é verdade. Amém? Funciona, irmãos, amém? Funciona como alguém que tem uma missão, que veio para dar continuidade à missão do Senhor, amém? Irmão, Jesus nos envia para dar continuidade à missão que é dele. Olha o que diz lá em Marcos 16, 14 a 20. Mais tarde, apareceu Jesus aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-os a falta de fé e a dureza dos corações, porque eles não acreditaram que Jesus realmente ressuscitou, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhe deu uma ordem. Olha a ordem que Jesus deu. Irmãos, ordem é para você ficar dizendo, faço ou não faço? Eu me lembro que quando meu pai fazia assim, quando a gente era menor, dizia assim, entra menino! Eu não contava um segundo, porque eu sabia que se eu não entrasse, eu ia cair no couro, não era de meu pai, era de minha mãe. Lá em casa, quem botava no couro não era meu pai, era minha mãe. Por que você não obedeceu seu pai? Seu pai falou o que com você, meu filho? Vem cá, filho, tira aí, abaixa a calça aí. Abaixa aí. Aí, meu irmão. Minha mãe é uma bênção, é linda, maravilhosa, eu amo muito, orou por mim. A minha mãe, quando não era crente, meu irmão, agia como mãe, né? Era couro, amém? Nos educou e foi bênção a educação dela, né? Não tenho nada que reclamar, foi uma mãe excelente e é até hoje, amém? Ordem imperativa para se cumprir. Jesus está dando uma ordem aqui, amém? O envio é para se cumprir, irmãos. Olha o que ele diz aqui, olha.
E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo. Eu gosto dessa versão, porque fala indo, não é ide, é indo. No grego é indo, não é ide. Enquanto estiverdes indo. Quer dizer o que para você? Onde quer que você esteja. Amém? Se eu vou lá na Undina comprar, irmãos, um geladinho do sabor da vovó, quero fazer esse merchandising, que esse geladinho é muito bom. Sabor da vovó, a irmã Núbia, a empresária Núbia, com uma família empresária, vende geladinhos. Sabor da vovó, né? Se eu vou lá, irmão, pego meu carro e vou lá, alguém no meio do caminho tem que falar de Jesus, de uma maneira bem natural, mas tem que falar, não sei como, brincando, fazendo alguma coisa, mas falar de Jesus. Porque Deus me deu uma ordem para onde eu quer que esteja eu falar de Jesus. Amém? Falar de Jesus, amém, irmãos? Onde estiverdes indo pelo mundo inteiro. Gui que quer ir para a Europa, por exemplo, né? Gui vai fazer mestrado lá na Europa. Isso é verdade, ele está estudando para isso. O sonho dele é esse. Nós oramos para que ele possa ir. Se esse for o sonho do Senhor, ir lá ser um pastor, um proclamador do Evangelho, né? Cheio do poder de Deus, amém? Nesse mestrado aí. Gui lá tem que falar de Jesus. Emily quer ser missionária, né, Emilyzinha? Ela, né, tem esse sonho. Emily, irmãos, onde quer que Emily estiver. E Emily evangeliza mesmo. Essa é evangelista. Essa aí, eu vejo ela o grupinho que ela tem falando de Jesus, irmão. Já vi algumas vezes, é verdade, né? Então, onde quer que você esteja, amém? Se Jaime convida você para ir na casa dele comer alguma coisa, e tem alguém lá que não é cristão, você na conversa fala, pô, que comida boa, Jaime. Rapaz, você poderia me chamar um outro domingo? Olha, Jesus, quando dá de sobra, viu, Jaime, e tal. E o cara já vai escutar, amém? Né? Vai ser evangelizado, amém? Então, indo por todo mundo, sabe o que deve fazer? Olha, irmãos, qual é a ordem? Indo por todo mundo, diga que você é crente. Deus está dizendo isso? Ide por todo mundo e fale que você é pastor. Ide por todo mundo e fale que você é gerente. Não, indo por todo mundo proclamai o evangelho a toda criatura. Aonde quer que você esteja, proclame o evangelho a todo mundo, irmãos, amém? Ontem eu fui no shopping, eu e a Adelinha, meu filho, a gente foi no shopping ontem, né? Meu filho chama de shopping verde, porque tem aquela grama verde, né? Papai, shopping verde, eu fui ontem, todo dolorido, irmão, mas eu fui. Fui desopilar a cabeça, eu vou lá. Eu fui, irmãos, lá no shopping, está lá, caminhando direitinho e tal, né? Mas a nossa conduta lá, como era, Adriano? Conduta, muito obrigado, Deus abençoe, tal. Tem que ser assim, irmãos. Deus abençoe, né? Isso a pessoa fica diferente, porque ninguém hoje dá um Deus abençoe a pessoa, né? É raro isso, né? Ninguém vai falar assim, olha, Deus te abençoe, olha, muito obrigado, você é um bênção. É raro a gente ouvir isso, não é verdade? Então, em qualquer lugar que você esteja, comprando o que você estiver comprando, fazendo o que você estiver fazendo, proclame o evangelho a toda criatura, amém? E aí vai ter condições do outro poder crer ou não. Não é você que vai fazer ele crer, irmão, amém? Quem faz ele crer é o Espírito Santo. Você dá condição a ele para ele responder sim ou não. Para ele crer ou não. Então, a gente fala, aquele que crê, você proclamou. Alguns vão crer e outros não, mas você proclamou. Você deu a oportunidade do outro poder crer. Você deu a oportunidade do outro poder aceitar a salvação de Jesus. Irmãos, tem muita gente aí que está sem essa possibilidade. Sabe por quê? Porque eu não estou colocando em prática a proclamação do evangelho a toda criatura. Amém? E todo aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão serpentes com as mãos. Não é para você fazer isso não, meu irmão, pegar serpente. O contexto aqui é outro, viu? Em nome de Jesus. O pastor falou que eu posso pegar na serpente. Não faço não. Nem tome veneno, viu? Você sabia que nos Estados Unidos teve um pastor que ficava pegando esse texto aqui com a serpente, que ele morreu? Foi picado? Porque não entendeu o contexto, a coisa aqui, não teve hermenêutica no texto aqui, aí complicou para a vida dele. Amém? O que quer dizer aqui é o seguinte, irmão, que você tem poder que Deus te dá. Poder para fazer coisas extraordinárias, amém? Poder para curar, poder para ser curado, poder para fazer coisas, falar em línguas, poder para curar enfermos, poder para... Olha, irmão, você pode, Deus te deu poder, amém? É uma proclamação não só de teoria, é uma proclamação de poder de Deus. Por isso que Paulo fala assim, olha, a minha proclamação, ela não consiste em palavras, sabe, soltas, persuasivas, né? Mas é pela demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Amém?
Você fala, né, Edu? Edu fala e chega, vou botar a mão na sua cabeça. Você estava enfermo? Vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, sai a enfermidade. Se você crê, estiver na presença do Senhor e crê que Deus quiser curar, mas você tem que ministrar isso aí. Amém? Olhe, falarão novas línguas, tudo isso aqui é existente nos nossos dias. Amém, irmãos? Amém, queridos? Jesus envia seus discípulos, ele é o centro do envio de Deus, a missão que lhe corresponde. Tem uma questão interessante nesse sentido. Jesus é enviado, envia os discípulos, Jesus cumpre tudo que Deus mandou lhe fazer, Jesus anda como Deus mandou lhe andar, Jesus não falha em nada, e ele fala aos discípulos, olha, você tem que seguir os meus passos. Você tem que seguir os meus passos na proclamação do Evangelho. Você tem que seguir os meus passos no envio. Como eu fui enviado e filho, você deve fazer, amém? Como é que segue esses passos? Mateus 16, verso 24 e verso 25. Olha o que diz aqui. Como segue os passos? Irmãos, não tem como terminar. Tem um monte de coisa ainda. Eu vou parar aqui e vou terminar a próxima semana, tá certo? Não tem? Eu não quero, né, trazer muita informação para os irmãos em nome de Jesus. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Está todo mundo entendendo direitinho? Olha o que diz aqui, Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus declarou aos seus discípulos, olha, irmãos, olha os passos, olhe bem os passos, tá bom? Olha os passos que Jesus seguiu no envio e que quer que aqueles que ele está enviando, que são os discípulos, também siga. Olhe bem, vamos ler juntos aqui, todos nós, vamos ler juntos aqui. Então Jesus declarou aos seus discípulos, vamos lá? 1, 2, 3, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si. Primeiro passo qual é? Negar a si mesmo. Quem nega a si mesmo tem alguma coisa para reivindicar? Não reivindica nada, é conforme Deus assim o quer. Eita Jesus! Está proclamando o Evangelho em sua casa. O negócio está apertando. Gente se levantando contra você. Negue-se a si mesmo. É assim que Deus está permitindo? Negue-se a si mesmo. Amém? Seja conforme Ele quer. Aí a salvação vai vir, irmão. Primeiro passo, negue-se a si mesmo. Jesus negou a si mesmo? Negou. Negou a si mesmo, Jesus, né? Qual é o segundo passo? Jesus tomou a cruz dele? Tomou a cruz, né? Foi até a morte de cruz. Amém? Cruz tem um significado muito interessante. Cruz significa morte mesmo. Morte mesmo. E morte para alguém que é maldito. E aí, no nosso contexto aqui é o seguinte, morte para alguém, aqui no nosso contexto, para alguém que está sendo talvez amaldiçoado, talvez perseguido, talvez injuriado, amém? Talvez caluniado, porque está proclamando o Evangelho do Senhor. Olha, é morte. Tome a cruz, irmão. Se é para proclamar, para que pessoas possam crer nesse Evangelho e ser salvos, você está sendo caluniado, você está sendo perseguido, você está sendo maltratado, você está indo para a morte, você está sendo como maldito por essa pessoa, você está cumprindo a missão do Senhor. Amém? Mas pastor, assim é difícil. Eu não falei a você que é fácil? Eu falei a você que você tem o Espírito Santo que vai te dar graça para você suportar. Amém? Tome a cruz. Amém? E qual é o outro passo? E faça tudo que Ele tem mandado ser feito. Me acompanhe, siga meus passos. Já viu aquele livro que tem? Em seus passos, o que faria Jesus. Alguém já leu esse livro? Eu já li, é um livro para novo crente. Já leu? É fantástico esse livro. Eu recomendo para todo novo crente ler esse livro. É quando você chega, por exemplo, em um lugar, alguém te caluniou, você tem um monte de coisa para falar, você está ali, a boca já está quase saindo. Está muito feia a imagem? Está feia? Aí você está já querendo pegar no pescoço e estrangular. Você fala assim, opa, eu faria isso no seu lugar? Aí você fala, me perdoe. Amém? Irmãos, evangelização, proclamação da salvação tem que ser como Jesus fez. Amém? Deu face, foi espancado. Amém? Hoje nós somos espancados e a face é dada com palavras, com injúrias, com calúnias, com perseguição, com maltrato. Quanta mulher é maltratada por marido, irmão, porque está ali orando, entregando a vida para salvar o abençoado. Vamos dizer outra coisa? É abençoado, é homem de Deus, né?
Pela fé, veja como homem de Deus. Aquela mulher, irmão, está ali sofrendo, e o homem pagando um preço, né? E a mulher nada. Eu já vi homem assim pagando preço, a mulher nada, negócio de Jesus. E ele lá, sofrendo o cadinho dele, irmãozinho. Um belo dia a mulher se converte. Ó, acompanhou os passos de quem? De Jesus. Né, Lete? Né, irmãos? Acompanhe os passos de Jesus. Sabe por quê? Aquele que está em sua casa, que você está tomando a cruz, que você está negando a si mesmo, que está acompanhando, é alguém que o Senhor morreu pela vida dele, para salvar a vida dele, amém? É alguém que o Senhor quer salvar, quer dar vida eterna. É alguém que o Senhor ama, irmãos, amém? Olhe, siga os passos de Jesus na proclamação do Evangelho. E aí, irmãos, olhe bem, nessa proclamação, seguindo o passo de Jesus, quem perde vida ganha, é tudo contraditório. Aqui no mundo, quando você ganha a vida, você ganha quando você faz alguma coisa que você quer, você está ganhando alguma coisa, né? Com Jesus, quando você faz alguma coisa que Ele não quer que você faça, você tem morte para você, você ganha a vida. É assim o processo. Porquanto quem quiser salvar a vida, vai perder a vida. Mas quem perder a sua própria vida, por minha causa, pelo envio que eu coloquei, pela missão que é de Deus, que eu imbuí para ser completada, para dar continuidade, ó, esse encontrará a vida eterna, amém? Glória a Deus. Levante a cabeça nessa manhã, irmãos, amém? Deus quer te usar, ainda que a sua vida esteja, sabe, doendo, você está ganhando, você não está perdendo, amém? Amém? A igreja foi chamada para ir para fora. Por isso o nome diz respeito a essa assembleia que se junta para ir para fora. A palavra eclesia ou eclésia, ajuntamento, assembleia que se reúne para ir para fora. Amém? A igreja nunca foi chamada para ficar somente aqui dentro. Aqui dentro ela vem, se alimenta para ir para fora. Chamados para fora, incluídos na família de Deus, no corpo de Cristo, para proclamar as boas novas de Jesus. Amém? Somos igreja do Senhor, para sairmos em direção aos perdidos. Amém? E como enviados, irmãos, temos que carregar as boas novas do Evangelho. Assim como Jesus foi a própria boa nova do Evangelho e foi em direção àqueles que andavam errantes. Quero dizer uma coisa a você nessa noite, nessa manhã, para a gente terminar aqui a primeira parte do estudo sobre missão e envio. Fique em pé um pouco, por favor. Olhe bem, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Isso é muito sério, deve ser muito colocado como reflexão para a nossa vida. Amém? Como reflexão para a nossa vida. Se não entendermos esse envio, não podemos ser considerados como igreja. Qualquer outra coisa, a gente pode ser menos igreja. A igreja foi levantada para sair. Amém? Para sair, amém? Lucas diz em Atos 1:8, ó, né? Ficai em Jerusalém, até que seja revestido do poder do alto, né? E ser-me-eis minhas testemunhas. Olha, você vai nesse envio testemunhar de mim, amém? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da... Se a gente não faz isso, a gente não é igreja. Não é igreja, irmãos. Tudo o que venhamos a fazer deve ser em função do cumprimento desse envio de Deus ao mundo. Amém? Do cumprimento desse envio de Deus ao mundo. Tudo que venhamos a fazer deve ser em função do cumprimento do envio de Deus ao mundo. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor nessa hora. Semana que vem falaremos sobre o objetivo do envio dos discípulos. Jesus enviou os discípulos. Qual o objetivo? A gente vai ver aqui na semana que vem. Não perca a semana que vem, não. Venha pegar o resto do estudo para você não ficar pela metade, amém? Venha, se inscreva, venha domingo pela manhã, para que você possa compreender melhor ainda aquilo que foi falado nessa manhã, amém? Quem aqui foi enviado por Deus? Aleluia, amém. O Senhor enviou você. Semana que vem você vai saber o que você deve fazer com esse envio, amém? Quem aqui é a igreja do Senhor? Chamados para ir para fora. A partir de hoje, vai para fora. Amém? O lugar que corresponde, que identifica que você foi enviado por Senhor, não é aqui. É lá fora.
A identidade dos enviados está lá fora, irmãos, amém? A identidade daqueles que cumprem a missão que é de Deus, que envia Jesus, que Jesus envia discípulos, está lá fora, proclamando as boas novas do Senhor, amém? Aqui você vem, recebe uma carga do Senhor, para sair cheio de Deus e lá fora proclamar, amém? Amém? Aqui é prensa, a gente sempre no lugar de prensa de azeite, né? A gente aqui é prensado, o azeite desce, amém? A gente é confrontado, o Senhor fala, vai agora, amém? Glória, fica até melhor dor de cabeça, mas glória a Deus. Vou dar grito lá em casa para melhorar essa cabeça, vou fazer assim, amém, irmãos? Aleluia, glória a Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. De fato você quer cumprir esse envio do Senhor? Fala com Deus nessa hora sobre isso. Feche seus olhos. Fale com Deus sobre isso nessa hora. De fato você quer cumprir esse envio do Senhor? Nós vamos cantar uma canção ao nosso Deus nessa hora. Vamos louvar ao Senhor, adorar a Ele. E no inteirinho da adoração ao Senhor, aqui tem, você pode ficar 1,5 metro, 2 metros, você pode vir aqui, não tem problema nenhum. Se você quer cumprir esse envio do Senhor, se você tem convicção que o Senhor te enviou para você cumprir a missão que é de Deus, aonde quer que você esteja, você quer hoje sair daqui cheio dessa convicção, chegar lá fora, abrir boca, testemunhar, falar, agir como tal, o Senhor quer que você haja. Eu quero que você no inteirinho da adoração, você venha à frente, vamos orar por você, vamos colocar a sua vida diante do Senhor, amém? Você vai ver, irmãos, como grandes coisas vão acontecer, e você vai ter uma vida de muito mais excelência espiritual. Você sabia que a excelência de vida espiritual não se dá vindo somente para a igreja? Se dá quando você proclama lá fora? Quanto mais você proclama, você bota para fora aquilo que Cristo é. E você colocando para fora aquilo que Cristo é, Cristo te enche daquilo que Ele é. Aleluia! Amém? Irmãos, não tem como encher alguma coisa se aquela coisa não se bota para fora. É ou não é verdade? Só se enche lugar que tem capacidade de ter enchimento. É ou não é verdade? E para encher tem que se esvaziar. Olha, rapaz, ninguém pode ficar cheio se estiver cheio, ninguém pode ser enchido se estiver cheio. Só esvaziado, amém? Esvaziado de si mesmo, né? Para ser cheio de Deus, amém, João? Esvaziado de si mesmo, sua proposta é para si mesmo, desejo para si mesmo, para ser cheio de Deus. Essa semana minha esposa recebeu uma mensagem da vizinha, e a vizinha dizia para ela o seguinte: eu sou tão abençoada quando você está aí louvando ao Senhor em sua casa, botando som alto, as canções parecem que vêm do céu. Eu sinto um negócio aqui, eu fico, eu te conheço há tão pouco tempo, mas eu te amo, viu? Eu sou muito abençoado, irmãos. A gente se quebrantou ouvindo aquela mensagem, ouvindo aquele áudio daquela vizinha, né? Tem tantos meios para você proclamar as boas novas do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Cate cantando em casa, irmão, sabe? E a mulher ouvia na casa dela lá como vozes do céu. Eita glória! Falei para ela, tá vendo, Cate, que você dá para botar lá no louvor? Mas, irmãos, eu me quebrantei na hora. Falei, Jesus, como nós, irmãos, a gente não mede, a gente não tem consciência do poder que está em nossa vida. Às vezes uma pessoa está ali, você passa, dá um bom dia, fala de Jesus, a pessoa é reanimada. Irmãos, vamos cumprir o chamado do Senhor. Amém. Amém. Eu quero convidar o Jaime para fazer essa oração. Pega um microfone, Jaime, por favor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Hoje de manhã eu estava orando em casa, irmão. Eu falei, Jesus, eu preciso cumprir a tua missão. Eu tive um tempo muito bom de oração em casa, hoje de manhã cedo, irmão, sozinho, e Deus no quarto lá embaixo. Falei, Deus, eu quero cumprir a tua missão. Chega, Senhor, de simplesmente ser crente, ser um ministro do Evangelho. Eu tenho que fazer valer. Eu não quero título, Senhor, eu quero proclamar. Amém. Talvez nosso erro seja em querer título, irmão. A gente tem que proclamar. Amém. Não é o título que salva ninguém, é a proclamação que dá ao outro a margem de crer.
E ser batizado nesse sentido de ser incluído a família. A palavra também batismo, né? Incluso na família de Deus. Também tem esse significado no grego. Amém. Deus quer te usar muito. Deus quer te usar muito. Deus quer te usar muito. Hamilton, Deus vai te usar muito, Hamilton. Miro, Deus vai te usar. Já tem usado e vai usar muito. Amém? Olha, irmão, olha o Miro, eu fico, Jesus, olha que negócio fantástico, irmão. Miro é um evangelista de primeira qualidade. Faz obra do Senhor em presídio, em tudo quanto é lugar. Veio à frente, irmão, porque quer mais. Aleluia. Isso constrange a minha vida, sabia? Aleluia. Ô, irmão, não é título, é proclamação. É proclamar, irmãos, o evangelho do Senhor. Amém. Pode orar, Jaém. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e nos atraiu pelos Seus laços de amor, Senhor. Pai, nós não éramos nada, Senhor, não valíamos nada, Senhor, mas o Senhor comprou, Senhor, as nossas vidas com um preço de sangue, como um preço precioso, valorizando, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nos dando valor, Pai, pelo Teu amor, Senhor, e pela Tua presença em nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós também, Senhor, tenhamos a mesma compaixão de Cristo, o mesmo amor de Cristo pelos perdidos. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, também ter a mesma autoridade dada pelo nome de Cristo, Senhor, para evangelizar, para anunciar boas novas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos arder, Senhor, em nossos corações o amor, Senhor, pelas vidas, Senhor, daqueles que precisam Te conhecer, que precisam ser resgatados, Senhor, que precisam ser transformados, que precisam, Senhor, ser atraídos, Senhor, para a Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, para que eles tenham cada vez mais, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, intrepidez, que eles tenham cada vez mais poder do alto céu, Senhor, sobre a vida deles. Que eles tenham conhecimento, Senhor, para que eles possam anunciar o Teu Evangelho. Que eles não venham perder a oportunidade, Senhor, mas que eles enxerguem, Senhor, em todo o tempo a oportunidade, Senhor, de falar de Ti, Senhor. Que em todo tempo, Senhor, em todo momento, em toda oportunidade, Senhor, eles venham, Senhor, enxergar o agir do Senhor através da vida deles, Senhor. E que eles sejam, Senhor, preciosos anunciadores do Senhor. Oh Deus, oh Deus, aleluias. Eu Te louvo, Senhor, porque os pés dos meus irmãos, Senhor, serão pés belos, Senhor. Belos pés, Senhor, porque eles anunciam a Tua palavra, a palavra de vida eterna, Senhor. Onde quer que eles pisem com os Teus pés, esse lugar seja se tornado santo, como diz a Tua palavra. E que a Tua santidade envolva, Senhor, as vidas por onde eles passarem. Que assim, Senhor, como a sombra de Paulo saía curando os enfermos, a sombra dos Teus filhos venha curar e libertar, Senhor, os cativos e os oprimidos, Senhor. Porque para isso o Senhor nos chamou, Deus. Em nome de Jesus, reveste os Teus filhos, Senhor, agora, Senhor, com o poder do alto, com o poder do Senhor, Pai. Para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, com toda autoridade, oh Senhor, desfazer as obras malignas, que eles possam libertar os cativos, curar os enfermos, Senhor, e anunciar as boas novas de Cristo, anunciar liberdade, anunciar salvação, anunciar vida em plenitude, anunciar a vida eterna do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelos Teus filhos, eu oro pelos aqueles também que se dispuseram nas suas casas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, reveste os Teus filhos, Senhor. Reveste os Teus filhos com a autoridade do Senhor, dada pelo Teu nome, Senhor, que é o nome acima de todo nome. Aleluias. Dá aos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, também, Senhor, força, Senhor, para resistir o mal, para não se achar sua vida preciosa, mas que eles possam entregar a sua vida por amor ao Senhor, Pai, que nos comprou com preço de sangue. Oh Deus, que eles não tenham sua vida como preciosa, mas que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, em tudo render a sua vida e fazer a vontade do Deus, do nosso Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, pela vida dos Teus filhos, mas que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, anunciadores das boas novas do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Senhor. Também libera os Teus servos, para que na casa dos Teus filhos, Senhor, as boas novas sejam proclamadas.
Ó Deus, homens e mulheres que passam lutas nas casas, Senhor, que eles não temam. Ó Deus, que eles tomem a sua cruz, que eles neguem-se a si mesmo, Senhor, mas proclame a tua palavra, siga os passos de Jesus. Eu oro, Senhor, eu oro pedindo que o Senhor traga renovo sobre os teus servos e servas, ó Pai, para que continue, Senhor, ou para que dê, Senhor, andamento à proclamação das boas novas do Senhor. Eu oro, Senhor, para que haja um novo tempo, Senhor, da proclamação do Senhor, um tempo de envio, um tempo de cumprimento, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que toda letargia caia por terra e que o poder do teu Espírito os use para a tua glória e louvor. Assim eu oro, Senhor. Assim eu oro, concordando o coração do meu irmão Jaime, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém.